se a gente pegar o DNA, o ácido nucleico, né, a fonte da hereditariedade dentro da célula, no caso, vamos falar da célula humana. Se eu pegar o DNA, que ele é todo enroladinho, ele parece uma mola, assim, todo enrolado dentro dos cromossomos, e eu desenrolar tudo, esticar, numa célula, cada uma das nossas células tem em torno de 2 metros de DNA. 2 metros, você fala, é pouco, né? 2 metros dessa dupla hélice, assim, que forma um barbante. Vamos falar assim, um barbante. 2 metros. Tem 2 nanômetros de diâmetro, porque é no nível atômico molecular, é muito pequeno. Mas é comprido, porque tem milhares e milhares e milhares de átomos ligando uns com os outros para formar esse barbante. Aí você fala assim, pô, 2 metros. É, 2 metros é uma distância. É relevante? É bastante relevante. Porque se eu pegar todas as células do corpo, nós temos em torno de 37 trilhões de células no nosso corpo. Só as células nossas. Tem ainda as bactérias que vivem no microbioma, dentro do intestino, etc. Mas vamos falar só das células humanas. E eu multiplicar 2 metros por 37 trilhões, eu tenho uma fita, um barbante de DNA, emendando um com o outro, né, de todas as células, que cobre uma distância equivalente a ir e voltar ao Sol 600 vezes. Ou seja, dentro do nosso corpo tem uma estrutura microscópica, que é o DNA, cuja desenrolar produz distâncias que são astronômicas. Porque a distância da Terra ao Sol, como eu disse, 150 milhões de quilômetros. Imagina, 600 vezes dá para você ir e voltar só com o DNA de um corpo. E daí você entende algumas afirmações de sabedorias ancestrais que falavam que o ser humano tem um universo dentro de si. E temos. Porque imagine, seu DNA pode ir e voltar ao Sol 600 vezes. Se eu pegar o DNA da humanidade inteira, né, os 8 bilhões de seres humanos, e emendar um com o outro, dá para ir e voltar na galáxia de Andrômeda, que fica a 2 milhões e meio de anos-luz da Terra. Imagina, 2 milhões de anos-luz. É o tempo que 2 milhões de anos, 2 milhões e meio de anos, que leva para a luz de Andrômeda vir de lá e chegar até aqui. Essa é a distância, uma distância inconcebível. E o DNA da humanidade inteira dá para ir 30 vezes e voltar a Andrômeda. E se você pegar o DNA de toda a biosfera e esticar, emendar de todos os seres vivos que tem na superfície da Terra, dá para atravessar o universo conhecido, ou pelo menos supostamente conhecido, de ponta a ponta, 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, esse universo supostamente conhecido. Isso do nosso universo, que é visível em telescópios, etc., que você pode conceber. Então, essa era a introdução de tamanhos. Sim, é tudo muito grande, é tudo muito espetacularmente enorme. Sem embargo, né, como dizem em espanhol, no entanto, nós temos essa enormidade dentro de nós. É como se o ser humano estivesse no meio de uma escala de tamanhos, né? Para dentro de nós tem um abismo universal de dimensões. Acima de nós tem um outro abismo. Esse a gente já tem uma noção, porque tem a descoberta espacial, os telescópios, etc., a gente já começa a ver. E o Sol está lá naquele grande. Muito bem. A gente precisa ter, ao mesmo tempo, humildade diante dessa grandiosidade toda, mas também gratidão e imensa compreensão de que nós próprios somos uma galáxia. Eu cunhei um termo, né? Eu tenho falado. O ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares, não é de sistemas solares. E tem um paralelo belíssimo entre sistemas celulares e sistemas solares, né? E em termos de complexidade, o que acontece dentro da célula é tão ou maior do que aquela que você vê na dimensão de uma galáxia.
E está aqui, silenciosamente, sem, né? Nós temos esse universo interno, a ciência agora começa a revelar. Os povos nativos tinham essa noção de forma de fábula, né? Histórias contadas em volta da fogueira e sintetizadas de uma maneira belíssima e poética com as narrativas, como por exemplo a gente escuta muitas do Ailton Krenak, narrativas belíssimas e encantadoras. E era um canal, era não, é um canal e precisa ser cada vez mais incrivelmente poderoso para a síntese dessas enormidades, tanto para dentro quanto para fora. E é um canal que nós compreendemos, não com o cérebro, mas com o sentimento e com a cognição emocional. Então, a grandiosidade do Sol deve dar para quem está preocupado com a radiação ultravioleta algum conforto, porque você fala, nossa, apesar de ser essa coisa incrivelmente poderosa, a gente está vivendo aqui no bafo quente do Sol, né? E nos dá a vida. Antes de sentir medo, sentir um enorme reconhecimento e alegria por poder existir e poder bronzear-se, poder apreciar, sentir o vento na pele, dessa proximidade do astro-rei.